Bom dia, pessoal! Na aula de história de hoje, a gente vai falar sobre os macedônios, um povo que vivia no norte da Grécia. Mas antes de falar dos macedônios, nós iremos falar de dois conflitos que ocorreram na Grécia Antiga, sendo que um deles contribuiu para que a Grécia fosse desfeita e dominada por outros povos, inclusive os macedônios. Então, pessoal, os dois grandes conflitos, as duas grandes guerras que os gregos se envolveram foram as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Por que guerras médicas? Falarei dessa primeiro. Os gregos chamavam os persas de medos ou medos, daí guerras médicas, tá? Esses gregos que iniciaram as guerras médicas, porque os persas queriam aumentar o seu domínio comercial e territorial, eles não tinham uma unidade. O que isso quer dizer? A unidade política e econômica não existia na Grécia Antiga. Por que eles eram chamados de gregos? Porque falavam a mesma língua, tinham a mesma cultura, a mesma religião. Porém, não eram povos unificados. Cada cidade-estado tinha suas regras, seu líder, seu tipo de governo e por aí vai. Então, nesse contexto, o que vocês veem? Nas guerras médicas, as primeiras batalhas foram realmente perdidas pelos gregos. Porém, depois das Termópilas, onde os espartanos eles perdem para os persas, os povos gregos eles criam dois polos de treinamento para lutar contra esses persas. Esses polos de treinamento, não só de treinar os guerreiros, mas também de escolher as lideranças ali e tentar unificar o exército, são chamados de ligas. Então, duas foram as cidades que promoveram esse treinamento e essa preparação para lutar contra os persas, que foi a cidade de Atenas, que criou a Liga de Delos, e a cidade de Esparta, que criou a Liga do Peloponeso. Então, nesse contexto, para lutar contra os persas, essas foram duas cidades importantes no contexto grego, onde eles foram aí treinando e se organizando para as próximas batalhas. E os gregos venceram as guerras médicas. Porém, depois das guerras médicas, as ligas deveriam ter acabado e cada cidade-estado ter voltado à sua origem, aos seus administradores e por aí vai. Porém, isso não aconteceu. E aí dá origem a uma outra guerra, que foi de gregos contra gregos. Então, as cidades-estado entram em conflito, e começa o que a gente chama de Guerra do Peloponeso. Por que esse nome? Porque foram os espartanos que venceram essa guerra. Então, a Guerra do Peloponeso foi entre espartanos e atenienses e as respectivas cidades que apoiavam cada liga, a Liga de Delos de Atenas e a Liga do Peloponeso de Esparta. E a guerra tem esse nome porque quem vence essas guerras são os espartanos. Mas no fim, todos os gregos perderam. Perderam a unidade do exército, perderam suas economias, se enfraqueceram no comércio e por aí vai. E apesar de essas cidades serem independentes antes da Guerra do Peloponeso, elas vão se tornando cada vez menos ricas ou até muito empobrecidas após esse conflito. E aí eles ficam fracos. Até que povos como os macedônios se aproveitam dessa fraqueza e começam a invadir os territórios dessas cidades gregas. Então, sobre os macedônios, vocês veem aí que eles, no norte da Grécia, eles não eram considerados gregos em si. Por quê? Porque eles tinham contatos com outros povos. Então, apesar de a língua deles ser grega, apesar de eles cultuarem vários deuses gregos e partilharem da cultura dos gregos, eles não tinham total aceitação das cidades-estados deles como gregos. Eles eram chamados de macedônios, Então, esse contato que eles tinham com outros povos eram comerciais, mas principalmente culturais. Daí eles serem desvinculados aí dos gregos mais ao sul da Península Balcânica. Então, a Macedônia tinha um governo de monarquia. Porém, a troca da monarquia era muito conflituosa, girava muito em torno de traição, morte dos líderes e por aí vai, E eles não conseguiam fazer uma monarquia, uma dinastia, de grandes nomes, ou seja, o pai, que tinha ali um herdeiro e o sucessor ia mantendo essa situação. Eles tinham uma troca constante desses reis devido a vários conflitos, traições e assassinatos no poder dos macedônios. Porém, teve um rei que conseguiu diminuir alguns problemas internos, que foi o Filipe II. Esse rei, ele consegue essa diminuição de conflitos atacando um dos problemas principais.
a falta de estrutura do norte da Grécia. Então, ele consegue reestruturar os macedônios a construírem e não a se destruírem, como vinham fazendo há várias gerações. E como ele consegue proteger esse reinado dele? Fortalecendo o exército e o povo se sentindo em segurança. E a partir daí ele começa a conquistar outros territórios. Então, vocês veem um nome importante para os macedônios, que era Felipe II. Para finalizar a nossa aula de hoje, vocês verão que esses contatos com outros povos dos macedônios foi uma das marcas mais importantes desse povo. Por quê? No contato com outros povos, eles aprendiam culturas diferentes, formas de se organizar, formas de evoluir. Então, eles tinham que o diferente era bom, porque ele te ensina, não o contrário. O diferente ele não é inferior. Daí, eles, inclusive, serem muito desvinculados dos gregos, que se achavam o máximo. Os gregos, eles se entendiam como bons, mas, na verdade, se fosse olhar na situação, se eles fossem comparados, por exemplo, com os egípcios, os gregos eram pobres. As classes ricas da Grécia, na verdade, não eram tão ricas assim, se fossem comparadas com outros impérios, outros reinos de outros lugares, Então, a Macedônia tinha na sua cultura esse contato com outros povos e, sim, a valorização do conhecimento, de aprender com esses povos diferentes. Então, uma das lógicas macedônicas que fez com que ele se tornasse um império era isso, aprender com o outro povo tem a me ensinar. Eu não vou destruir quem constrói, eu quero construir junto. Se eu puder dominar, ótimo. A ideia era muito partilhada assim, para quê? Para construir mais que destruir. E na aula de hoje, essa é a nossa introdução sobre Macedônia. Até a próxima aula!